Bom dia a todos, meu nome é Maria Júlia, sou arquiteta e urbanista. Desenvolvi esse trabalho, que é a Cidades e Esponjas e a Biomimética, por meio da linha de pesquisa Saneamento e Metabolismo Urbano, junto com o professor Fernando Sérgio Okimoto. O meu objetivo é mostrar como a floresta tropical e a bacia hidrográfica podem ser replicadas no ambiente urbano como forma de mitigar a questão da drenagem, que tem se mostrado ineficiente quando aplicada à engenharia cinza na contemporaneidade urbana. Se tratando da ineficiência da drenagem na contemporaneidade, é um fenômeno que tem atingido vários países, não apenas o Brasil. Em exemplificação, por exemplo, na Alemanha, no ano de 2021, houve mais de 180 mortes por problemas dessa drenagem. No caso, teve inundações, e acabaram prejudicando, além de trazer um prejuízo ao patrimônio público. Isso também acaba ocasionando doenças que são transmitidas por meio dessa água contaminada e outros fatores. Teve mais de 300 casos também na China em 2021 com a mesma problemática. E um fato interessante foi a criação das cidades esponjas pelo Kong Jianyou, que ele era um arquiteto paisagista chinês. Vou falar um pouco dele mais para frente. Mas, em resumo, ele viu como funcionava o bioma chinês e criou adaptações para que conseguisse colocar isso. E sem contar também o prejuízo que o Brasil teve com relação ao Rio Grande do Sul, com a enchente que teve em 2024, onde o estado inteiro acabou tendo um prejuízo gigantesco e foram contabilizadas mais de 2.000 mortes. É necessário a gente se pensar em vários fatores quando a gente associa essa drenagem. Primeiro, aqui no meu resumo gráfico, a gente consegue ter uma noção melhor do modelo natural e cidade resiliente. Por quê? O modelo natural, que seria a floresta tropical, ele acaba funcionando como um organismo vivo. A água ela chega na folhagem, essa folhagem ela vai interceptar essa água e vai condensar ela, além de transmitir para algumas outras partes da vegetação. E essa árvore ela vai ser armazenada tanto em questão de raízes quanto dentro do tronco das plantas. Então, assim, a própria floresta ela é um organismo feito para se pensar na drenagem. Tanto que, se a gente for comparar biomas nacionais, como por exemplo o Pantanal e a Floresta Amazônica, eles passam por períodos de cheias e, mesmo assim, após esse período, a floresta ela continua. Então, são vegetações, são sistemas, solos específicos para isso. O que que acontece? A gente tem esse mecanismo natural e a gente tem o biomimetismo. O que que é o biomimetismo? No caso, é a reprodução desses sistemas já existentes por meio da infraestrutura verde ou por meio de uma reprodução parecida, como aconteceu com as cidades esponjas, que elas foram feitas para essas cidades chinesas em potencial. O arquiteto responsável, Konjian, ele faleceu, inclusive, estudando Pantanal recentemente, e ele percebia isso. Ele percebia que a drenagem, quando ela reflete o ambiente natural, ela consegue mitigar esses grandes problemas. E nisso a gente acaba tendo algumas opções de infraestrutura. Então, assim, não quer dizer que eu vou pegar e reflorestar minha cidade inteira, trocar toda por vegetação. Não, mas existem opções que eu posso colocar que funcionam. O que, que acontece que é a problemática atual da infraestrutura verde? Ela é pensada sistemas específicos para países específicos. Então, o necessário e adequado realmente seria se pensar em uma forma de trazer isso para os biomas nacionais que já são adaptados para a grande quantidade de água que a gente tem em um sistema tropical. E aí aqui a gente tem algumas exemplificações da cidade esponja, que foi pensada para esse ecossistema, e de infraestrutura verde, que seriam telhados, biovaletas, pavimentos permeáveis e outros que a gente pode colocar. Bom, e para trazer isso, foram 27 referências científicas, datando de 2000 a 2024, por quê? Eu queria acompanhar como era feito ao longo do prazo. Então, por exemplo, assim, a referência usada em 2000, que era feita a infraestrutura verde, por exemplo, em telhados verdes, que foi uma replicação de algumas coisas que aconteceram na América do Norte e na Europa. Como que isso é feito hoje em dia? A minha percepção, por meio dessa revisão bibliográfica de literatura, foi que tem muitos instrumentos que eles não foram aperfeiçoados. Então, isso acaba trazendo um pouquinho o problema. O que, que seria essa biomimética urbana que eu busco trazer para vocês? Ele é um design bioinspirado em ecossistemas já existentes. Então, trazer para o ambiente construído a natureza. E o biomimetismo, ele é a imitação, né, no caso, tem três vertentes. Eu posso ou imitar um sistema em exemplificação, por exemplo, fazer
habitação de interesse social com formato de colmeia de abelha. Eu estou replicando a natureza para um fim projetual de ambiente construído. Para a questão de infraestrutura verde, o que, que ele traria? Por exemplo, um sistema de mangue que recebe grande quantidade de água, essa água infiltra no solo, mas esse solo ainda é pisável, eu ainda consigo ter esse adensamento nele. Então, replicar isso de alguma forma. Então, o biomimetismo, ele traz três possibilidades. Replicar o sistema, recriar o sistema para trazer a mesma intenção e mesclar o sistema. Então, por exemplo, eu poderia trazer uma parte de infraestrutura cinza, como um pavimento permeável, ao mesmo tempo que eu poderia colocar essa vegetação em conjunto, que eu estaria juntando essas duas partes. Quando a gente pensa nessa hidrologia geral da floresta, a gente entende que esse organismo, no caso o ecossistema da floresta, ele é feito para tratar essa retenção de água. Então, eu conseguindo trazer isso para o meu sistema, no caso urbano, eu consigo evitar. E aí, nisso daí, entre as minhas cidades esponjas e o SBN, que são sistemas baseados na natureza. As cidades esponjas, elas têm o intuito, né, de justamente isso, ser uma cidade esponja, juntar essa água e utilizar, por meio de um paisagismo ecológico, a transformação em áreas de lazer. O criador, ele percebia que a cidade que ele cresceu passava por muitos problemas de inundação, e ele refez os parques ao entorno da cidade, que era um rio, transformando em grandes áreas vegetativas, de áreas de lazer e parques lineares. Isso acabou trazendo não só a melhora da questão de fluxo da água, mas também criou opções para que aquela população pudesse contemplar o local. E aí, nisso, a gente entra na parte principal, que é a imitação desse ecossistema. Aqui a gente tem a questão da forma, processar a forma que isso acontece, como eu falei anteriormente, usar o processo que ele passa e o ecossistema. Aqui a gente tem uma imagem da floresta tropical para entender melhor. Perdão. Então, o que, que acontece? A água, ela vai ter uma intercepção pelo dossel. O que, que é o dossel? A minha camada de cobertura da folhagem. E essa água ela vai ser absorvida por essa folhagem, que vai reter até 40%, certo? Aquela coisa da gente ficar embaixo da árvore e não cair gota de chuva. É realmente um sistema pensado nessa vegetação. Ela absorve essa água também de maneira foliar. E aí depois essa água vai infiltrar pelas raízes e ela é acumulada, certo? Além dessa acumulação, ela também passa pela evapotranspiração, que é onde ela alimenta essa vegetação e acaba gerando um clima próprio. Isso também é uma estratégia a ser pensada na questão das ilhas de calor, que pode ser mitigada. Porém, como o foco é a drenagem, quando a gente tenta replicar esse sistema, a gente pensa que a gente tem que ter uma absorção e um armazenamento dessa água. Então, o que, que a gente tem com tudo isso? A gente tem a cidade convencional, que ela é feita essa canalização e o transporte da água, e a gente tem o modelo da cidade esponja, que seria o modelo mais adequado. A cidade esponja, como eu falei, ela foi pensada para um ecossistema específico, que era o chinês, então teria que ter sido feita uma melhoria para aplicação em outros países. Mas ainda assim, é um gasto menor que a canalização em sentido financeiro, porque é trabalho paisagístico. É trazer formas de conter essa água de maneira orgânica, natural. Então, eu vou utilizar plantas, vou utilizar biovaletas, vou canalizar isso com telhados verdes, para replicar o que eu tenho, que seria o quê? A parte do dossel, que seria os telhados verdes, né, para trazer essa absorção em cima. A parte do acúmulo de água, que eu teria nas minhas raízes, eu posso trazer isso por meio de bolsões ou outros. E isso eu consigo trazer a minha cidade esponja. A cidade esponja, então, acaba sendo o quê? Ela é uma maneira funcional de replicar um ecossistema natural, no caso algum bioma, e esse bioma ele acaba grudando essa água, grudando não, absorvendo, acho que é uma palavra melhor. Absorvendo essa água de forma que ele seja canalizado para o meu solo e que ele acabe filtrando provavelmente muitas impurezas e, além disso, que a cidade não tenha problemática de drenagem. A partir do momento que eu crio essas pontes para a água, para ela chegar no solo, sem só canalizar, eu não tenho risco dessa chuva acabar inundando, de ficar num volume muito grande e não conseguir conter isso. Porque ele já é feito justamente para conter grandes volumes de água.
Por isso, se pensar na natureza e no biomimetismo, que é a repetição da natureza, a gente consegue trazer esses sistemas naturais que acabam só trazendo benefícios. Além disso, a implantação de vegetação, eu consigo beneficiar minha avifauna e também a questão de trazer essa questão social e mitigar ilhas de calor e os problemas da drenagem, né? Eu consigo trazer lugares bonitos, áreas de lazer, parques, afins, que eu possa melhorar isso para a população que vive ali diariamente. Então, nisso, a gente traz formas de infraestrutura verde, cada uma acaba substituindo uma parte, né? No caso da floresta tropical, o telhado verde tem de 50% a 90%, que é uma forma de trazer intercepção, porque ele chega primeiro, repetiria o dossel de árvores, né? Jardim de chuva, biovaletas, todos esses instrumentos eu consigo ter uma absorção maior, pelo menos que 30%. Isso é muito eficiente quando a gente pensa que são formas de mitigar esses equipamentos de drenagem. É uma forma de redução desse escoamento. Porém, alguns têm um valor menor que outros. Isso também sempre tem que ser considerado, assim como os materiais que são utilizados para replicar essa infraestrutura verde. E aí chegamos nas soluções baseadas na natureza. Tudo que eu já expliquei aqui para vocês, mas de maneira mais ilustrativa. Então, a gente tem um dossel, que torna dentro da cidade esponja e dentro do biomimetismo da floresta tropical os telhados verdes. A gente tem os subbosques, que tem essa função de absorver também, que seriam equivalentes aos jardins verticais. A gente tem a serrapilheira, que seria essa questão de guardar a água e passar para o solo, que é o mesmo do jardim de chuva. A gente tem as biovaletas, que fazem uma réplica das raízes. A gente tem o solo profundo, que seria o pavimento permeável, né? Essa questão de trazer para o solo. E a questão de planícies de inundação, que seria o parque inundável, que acredito que seja o mais parecido em conceitos, assim, porque realmente as planícies inundáveis, né, elas viram esse parque inundável. E essas são as soluções da natureza existentes da infraestrutura verde e as formas que elas se aplicam à floresta tropical. Porque o que que é a minha bacia hidrográfica? Quando a gente pensa na floresta tropical, a gente traz aqueles instrumentos, então eles têm essa função de replicar isso pelo meio do biomimetismo, né, que é mimetismo, traz da mímica, e bio, a questão da vida. Então, é imitar a natureza para a construção civil, nesse caso específico. Eu também posso utilizar para design e afins. Mas o que que pega aqui? A gente tem como replicar a floresta tropical por meio daqueles instrumentos de infraestrutura verde, porém, as bacias hidrográficas, que também seriam um sistema a ser replicado na natureza, ele pode ser aplicado por meio de uma rede verde urbana na cidade. O que, que seria isso? Mecanismos que trazem essa vantagem para poder fazer o caminho das águas, né, o caminho do rio. E aí a gente tem aqui algumas exemplificações que a gente consegue ter uma base um pouco melhor. E o que, que seria essa base um pouco melhor? Replicar aquela infraestrutura verde em grande escala e nas partes de uma bacia hidrográfica. Então, eu tenho as intervenções nas edificações, como por exemplo o uso de jardim de chuva, telhado verde, em menor escala, que seria a minha ponte, né, no caso, minha afluente, onde está saindo minha água. Em seguida, eu teria a utilização das biovaletas e de instrumentos mais profundos, que seria o meio da onde passa a minha quantidade de água, certo? Em seguida, eu tenho meus corredores verdes e corredores ecológicos, que fariam essa função também, como se fosse parte do rio principal, porque eu vou ter uma quantidade maior, então a ideia é fazer essa réplica realmente do formato de uma bacia. Então, eu tenho a minha nascente, que seria a menor quantidade de água, equivalente à intervenção das edificações. Tenho em seguida os meus afluentes, que seriam minhas biovaletas, então ele vai receber uma quantidade média de água e várias partes de água. Tenho depois essa questão dos corredores verdes, corredores ecológicos, que seria como se fosse o meu rio principal, então são vários caminhos que vão chegar ali. Isso tudo para no parque inundável, que seria a minha foz do meu rio, que seria o caminho que ele libera maior quantidade de água. Então, replicar uma bacia hidrográfica por meio de intervenções pontuais também é uma forma de trazer esse biomimetismo e de conseguir evitar esses problemas de drenagem a longo prazo.
Assim sendo, qual que seria a diretriz projetual ideal para uma cidade esponja biomimética? A gente teria que ter essa infraestrutura verde integrada na minha cidade, certo? Onde eu vou ter trabalhar minha filtração máxima para evitar esses prejuízos. Também teria que ter um sistema de monitoramento contínuo para ver se esse sistema está funcionando e como que eu consigo replicar ele. Isso também é interessante quando tem uma participação social, quando eu trago um jardim de chuva, uma horta urbana, para que as pessoas elas tenham essa consciência de como melhorar isso. Eu citei três exemplos mais computados, porém, recentemente acabei vendo uma reportagem também, na cidade de Contagem, em Minas Gerais, certo? Região metropolitana de Belo Horizonte. Moradores fizeram jardins de chuva e uma parte estava com problema de drenagem e foi super funcional. Não teve utilização de políticas públicas, nada. Eles simplesmente refizeram uma praça com um sistema de jardim de chuva e uma horta urbana. E as próprias pessoas cuidam daquele local. Então, quando a gente traz isso para o meio acadêmico, para a questão do estudo, a gente percebe que diretrizes projetuais dependem também dessa participação social, porque a questão da manutenção no país e até acredito que em algumas partes do mundo, não é tão condizente. Então, trazer a população como parte disso acaba trazendo essa possibilidade. Também a questão dessa gestão de águas, né, para entender onde que estão os problemas maiores e poder trabalhar a intervenção, e o uso de espécies nativas para beneficiar não só a ave e fauna, mas a questão, como eu falei anteriormente, de trabalhar o social, a própria população. Eu posso trabalhar árvores frutíferas que têm uma grande absorção de água, por exemplo, o ingá, a gabiroba, que é utilizada no cerrado, por exemplo. Isso daí vai beneficiar não só as pessoas que podem fazer o consumo dessas frutas, mas a questão também é que elas foram criadas para isso. Elas foram criadas para aquele ambiente e aquela quantidade de água. Então, quando eu trabalho espécies nativas, a minha chance de sucesso dentro desses sistemas é maior. E aqui a gente traz os principais impactos da drenagem e como isso é mitigado por meio desses sistemas. Então, por exemplo, as perdas materiais, elas estão dentro de uma análise econômica. Os grupos mais vulneráveis são a população de baixa renda. Eu consigo ter uma redução de 40 a 70% por meio da implantação desses sistemas, certo? Doenças infecciosas, que é uma coisa que atinge a saúde pública, por exemplo, a leptospirose, que é muito comum em questões de inundação. Principais públicos vulneráveis, crianças e idosos. Existe a questão média a partir da filtragem dessa água, certo? Para evitar isso. Há questões da saúde mental, quando a gente pensa que as pessoas são muito atingidas por isso. A partir do momento que eu trago a criação desses jardins, a criação dessa infraestrutura, além de eu poder trabalhar o bem-estar por meio da biofilia, por meio do contato da natureza com essas pessoas, eu também consigo trabalhar essa questão psicossocial por meio de evitar essa drenagem. Então, é um desgaste menor, as pessoas têm mais contato com a natureza. Já é comprovado cientificamente que isso traz vantagens ao dia a dia. Então, assim, são muitas vantagens que simplesmente implantar nas cidades, tanto de pequeno e médio porte, esses sistemas, quanto grande, eu consigo trazer muitas vantagens para a população. A população pode fazer uso também, né? Eu posso criar pistas de caminhada nos corredores ecológicos com pavimento permeável e outros que eu acabo melhorando todo esse conceito. E aí eu concluo trazendo que a biomimética ela é necessária e ela oferece uma base científica condizente para possível implantação e acaba melhorando não só o dia a dia, mas a vida da população que vai estar naquele local. As bacias hidrográficas elas já foram feitas para pensar drenagem, assim como a floresta tropical. Então, replicar isso por meio dessa infraestrutura me permite trabalhar vários aspectos, desde o saneamento até a edificação. E pensando nisso na cidade como um organismo vivo, pensar em biomas que são organismos vivos são formas perfeitas de se replicarem. A gente consegue ter exemplos que aconteceram tanto para o negativo quanto para o positivo, como houve no Rio Grande do Sul e nas cidades chinesas, mas a gente também consegue ter exemplos de que é possível intervir para que isso não ocorra novamente ou que não ocorra no nível que aconteceu. Numa época que a gente pensa em tanta mudança climática, no tempo que está cada vez mais quente ou mais frio ou desregulado, é necessário se pensar em forma de se adaptar. E a natureza traz tudo isso para a gente. Então, se pensar na natureza,
é se pensar em formas oficiais de adaptar-se à mudança climática, porque a natureza já fez isso. Ela já se adaptou a questões de frio, de calor, de quente, de água, de seca. Então, quando a gente replica isso na cidade, a gente tem umas cidades, aliás, e organismos urbanos que vão permitir isso. E é isso, esse foi meu trabalho. Espero ter contribuído um pouco para abrir a mente de vocês para o biomimetismo e para as drenagens urbanas eficientes. E é isso.